Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui a segunda etapa de aula de Geografia de Santa Catarina. Então vocês estiveram com o Alexandre aqui, né, como âncora base à Geografia Física. Agora vamos para a segunda etapa, que é a Geografia Humana, né? Sempre lembrando, para quem é marinha de primeira viagem, Geografia de Santa Catarina cai muito mesmo no estado. Acho que é o estado brasileiro que mais cai Geografia do seu próprio estado. Nas três, né? Na CAF, na UDESC e na UFSC não tem escapatória, assim. Às vezes na UFSC, eu lembro uma vez que caiu quase todas eram de estado, tinha Santa Catarina na jogada, né? Então vamos lá, ó. Aqui que a gente tem que mais ou menos começar aqui a esquentar os motores, né? Lá em Santa Catarina, como teve uma colonização de europeus, teve dos portugueses, não que o português não seja, mas é um período diferente, depois tem dos gaúchos, tem dos paulistas, até mesmo dos paranaenses, então foram criando uma coisa bem diferenciada de outros estados brasileiros, que são vários polos regionais. Enquanto você vai, por exemplo, no Paraná, só tem lá Curitiba com um monte de indústria, o resto não tem, Santa Catarina não, é bem divididinho. Isso até foi bom para dar uma calibrada no Gini do estado, né, que é um dos melhores, né? O IDH de Santa Catarina é um dos melhores, então você não vai ter aquela riqueza super concentrada, você não vai ter o super rico, mas também não vai ter o super pobre, não vai ter uma região miserável de Santa Catarina, Todas as né? regiões têm um carro-chefe. Tem alguma coisinha ali, né? Então, o que a gente faz, assim, para começo de conversa aqui, né? Você tem algumas áreas que eles costumam mencionar aqui, ó. Por exemplo, ó, a região mais nordeste do estado, aqui de Santa Catarina, ali você, para quem não conhece, né? Às vezes tem gente que está assistindo essa aula e não conhece absolutamente nada. Então, você vai ter Joinville, aí aqui você tem já essa região aqui mais com as cidades polos, que seria Itajaí, tem o Vale do Itajaí, daí com Blumenau, sendo uma cidade importante. Essa parte aqui verde, no caso, você tem ali Florianópolis e a região metropolitana, que está ganhando muito espaço ultimamente. A região sul do estado aqui, você pega o polo regional principal, é Criciúma, rivalizando economicamente com a cidade de Tubarão. Aqui nessa parte, vamos dizer assim, centro-sul do estado, tem que lembrar um pouco da aula anterior do relevo. Aqui é bem alto, viu? Essa parte azul é muito alta. Enquanto essas que eu mencionei estavam meio que planície litorânea, então na região ali a principal polo regional seria Lages, né? E aqui você tem toda a região oeste do estado, sendo que a principal cidade hoje em dia, e rica e cresceu bastante, é Chapecó. Mas tem outros que vão rivalizar lá numa escala menor, que é Videira, tem Concórdia, Caçador, Xanxerê, Xaxim. Eles falam que tudo lá começa com X, né? Xanxerê, Xaxim e Chapecó, mas Chapecó não começa com X, né? Então essas aqui, ó, só para quem não conhecia absolutamente nada, né? Mas quem já é da região, é tranquilo, né? Aí agora o que acontece? A questão da ocupação. Eles são muito detalhistas nas provas. E, infelizmente, eles pedem uns detalhezinhos assim muito relevantes. Então o que acontece? Ó, na região de litoral aqui de Santa Catarina é o povoamento mais antigo do estado. Aí você vai ter os açorianos, que são os povos de origem lusitana, né? São ilhas, os Açores, mas eles falam o português como língua materna, né? Uma vez eles perguntaram assim se os açorianos pegavam ali em Florianópolis, sim, porque tem aquele sotaque característico, né? Do chamado manezinho da ilha, mas se eles também, os açorianos, contribuíram para a formação de Porto Alegre, né? Daí às vezes o pessoal pensa, não, mas gaúcho não tem nada a ver com catarinense. Hoje em dia não, mas como colonização inicial, sim, né? Aí aqui nessa região, na tonalidade cinza, nós temos aqui o europeu clássico, né? Daí ali tem montoeira, né? Você tem os alemães, você tem italiano. Em Jaraguá ficou mais famoso o alemão, mas ali também tem italianos, tem os eslavos, né? Os eslavos, eles ficaram um pouquinho mais no norte, porque os eslavos são o povo do leste europeu, né? Eles vêm lá da Polônia, Rússia e Ucrânia, eles ficaram mais no Paraná, mas muitos migraram, é só atravessar o rio ali, Iguaçu, a bacia do Iguaçu, entra em Santa Catarina, Rio Negro ali, né? E nessa parte central, eles fazem muito uma pergunta sobre uma questão econômica, que é aqui que surgiu o famosíssimo caminho do Viamão. Então tem a cidade chamada Viamão, lá no Rio Grande do Sul até hoje, e vai até Sorocaba, em São Paulo. Aí essa parte central dos 3 estados do sul, os gaúchos iam levar o gado vivo, né, para ser abatido lá em Sorocaba, ou os paulistas vinham ali também no Rio Grande do Sul pegar o gado. E aí veio surgindo várias cidades nesse caminho do Viamão, sendo que a principal aqui, né, vai ser a cidade de Lages. Linkando com a outra aula que a gente fez aqui há pouco com o Alexandre, eles foram por aquela região porque é o bioma que permite alimentação para o gado, uma área de campos, né? Não podia ir pelo litoral, porque o litoral é restinga, é mangue, não dá para andar direito com gado ali, né? E na região oeste do estado aqui, você tem
como é que se diz aqui? Tem gaúcho, tem italiano, tem alemães, mas daí eles gostam muito de fazer essa análise. Essa região aqui, oeste, ela é a mais nova, mais recente de povoamento do estado, sendo que o litoral é a mais antiga, mas isso também serve meio que para o Brasil inteiro. E aqui você vai ter um efeito forte da década de 50, quando a população do Rio Grande do Sul aumentou demais, e daí eles vão chamar isso de diáspora gaúcha. Aí os gaúchos vão pegando o oeste do Paraná, oeste da Catarina, vão subindo para o Mato Grosso, hoje eles estão lá no norte do Brasil, geralmente com pecuária, soja, milho, aves, suínos, eles vão se adaptando na questão agrícola aqui, né? Acho que foram todas as, no caso, etnias, né? Todas as etnias. Falamos de todas um pouco aqui, né? Depois você vai ter aqui uma outra análise, vamos pegar aqui as regiões, eu já fui explicando mais ou menos, né? Oeste, Norte, Vale, Itajaí, Florianópolis e Sul, mas aí agora a gente vai pegar a questão econômica, muito perguntado. Então acontece, ó, nessa parte central aqui do estado, né, que é a tal da região aqui, ó, serrana, lembrando, é muito alto, é muito frio, os solos são meio arenosos, então os solos areníticos, né, eles são pobres em proteína, assim, proteína não, em qualidades bioquímicas para a planta. E aí o que acontece? Não dá para fazer grandes produções agrícolas. Aí ou naturalmente você deixa pastagem e aí cria gado, que é a pecuária, e de uns anos para cá, com muita influência do Paraná, você tem instalação de fábricas papeleiras ali, né? E grandes o quê? Reflorestamentos, principalmente de pinos, que é a árvore típica de climas mais frios do hemisfério norte, que ali se dá muito bem. Essa produção de árvores ali, de reflorestamento, vai linkar também com o assunto que a gente vai falar daqui a pouco, que é a indústria de imóveis, que tem no norte ali de Santa Catarina, que é muito forte no caso, né? Depois, ó, tá aqui, ó, indústria de móveis no norte, tem essa cidade aqui, ó, é bastante citada, é São Bento do Sul, Mafra, esses móveis de madeira tipo MDF, né, eles são qualidade mediana, né, não é que nem uma madeira de lei, tipo da Amazônia, uma araucária de altíssima qualidade, mas tem um mercado muito bom para venda, assim, no dia a dia, né, produção de papel, né, papelão, celulose, também impacta muito o meio ambiente, a produção de papel, porque você usa muita água, então se usa a região, ele pode mencionar que estão meio detonadas, né? Daí a parte nordeste do estado, vamos dizer assim, que é a mais rica, né? Por causa das indústrias. Mais urbanizada e rica. Mais urbanidade e mais rica, né? Então você tem, historicamente, eles usam muito aqui, ó, esse nome aqui, ó, é o polo chamado assim, ó, Eletro, né? Eu sempre falo da WEG, que acho que é não que eles perguntem a marca, né, da empresa, mas é que ajuda às vezes a lembrar, a WEG é a grande empresa, a Eletron, dali da região, né? Não, e tem fábrica, né? Fábrica de motores da General Motors, tem BMW. Tem a Metal Mecânica em Joinville, também Tupi, que é a maior fundição da América Latina. É a siderúrgica, né? É a fundição siderúrgica. Ali a fundição. Siderurgia tem mais a laminação de aço, daí ali sim, a Arcelor, né? E aí a indústria têxtil ficou mais focada no Vale do Itajaí. Principalmente Blumenau e aquelas cidades todas. Né? Joinville tem, mas não é, acho que o carro-chefe. Não é né? o pino principal. Eu lembro que antes perguntava, mas eu acho que ainda dá para perguntar, que o polo têxtil do Vale do Itajaí sofreu muito na época que entrou o Collor, né? Porque ele foi fazer uma abertura econômica, que não é ruim, era interessante, só que ele foi de forma muito agressiva, e aí começou a entrar muita têxtil chinês, que entra até hoje, né? Aí as indústrias ali do Vale, elas continuam ali, Hering, Fabril, né? Tem Brusque, né? Brusque não é no Vale do Itajaí, mas ele tá próximo, assim, é um fator... Itajaí Mirim. Quase região do Vale. Do Vale. E aí essas empresas tiveram que fazem até hoje, né? Muita coisa lá no Nordeste do Brasil. Às vezes ele pergunta, houve essa migração da indústria têxtil para o Nordeste, né? Aí ali acho que fica só o pessoal de design, tipo a gestão das empresas, né? E de uns tempos para cá, também tem mencionado isso aqui, ó, a UFSC, não o vestibular da UFSC, a UFSC como instituição, ela quer criar uma espécie de polos de tecnologia de informação. Então ela fez uma em Blumenau, outro em Joinville e outro no norte da ilha lá de Santa Catarina, que a gente chama de Florianópolis. Então eles estão indo um pouco assim, devagar e sempre na área de TI, mas não consegue bater ninguém assim no Brasil. É importante a ideia, mas não é uma coisa assim gigantesca, mas como eles gostam dos detalhes, às vezes pode até cair assim no caso. E o Monteiro, só se você puder voltar um pouco, eu acho que vale a pena enfatizar
Uma coisa, aqui na parte nordeste, você tem a produção do PVC. Acho que não é vergonha, né? A pessoa que está assistindo a sala, pô, o PVC é o plástico rígido para tubos, conexões, construção. De lá, a fábrica da Tigre. Tigre tem aquela outra concorrente, a Manco. Então é bastante significativo. Não, e daí tem uma pegadinha, depois a gente fala e é bom ficar esperto. Tá bom, vamos lá. Agora tocamos para a próxima. Aqui também, Vale do Itajaí, ele fala aqui ó, da têxtil, vestuário. A diferença que a gente não tinha abordado ainda, né, é que devido à corrente fria das Malvinas, né, você tem uma área propícia ali na frente de Itajaí, na frente no oceano, assim, né, que é uma área boa para pesca. Então as grandes áreas de produção de pescado no Brasil, dessas que você compra em latinha, peixe marinho mesmo, embalado no supermercado, muitos deles vêm de Itajaí. Ali tem uma indústria em Itajaí naval de médio porte, ela não chega a ser grande, que nem dos países asiáticos. Nem. Mas muita manutenção é feita. Manutenção, Ela foi uma área que cresceu muito na época acho que o segundo governo do Lula, que eles começaram a fazer muita plataforma para o pré-sal, deu um agito na região ali, mas depois o pré-sal não foi tão explorado quanto eles achavam que ia ser, daí não vigou tanto, né? E mas a questão... Monteiro, deixar assim só uma coisa, essa produção pesqueira, ela tem o fator natural, mas também eles investiram em tecnologia ali, né? O Porto de Itajaí é o maior porto pesqueiro do Brasil. O sul seria mais favorável até, mas daí o porto de lá, o de Laguna, não está tão equipado. Ele está até desativado em várias docas. Várias docas, vários trechos, docas. E outra coisa também aqui que a gente aborda é o turismo de praia, né? Em Santa Catarina também não precisa ser uma coisa assim tão assim específica, mas eles criaram, os políticos da região, um termo chamado Costa Verde ali, né? Costa Verde é um grupo de vários balneários, começa ali Penha, tem a Pissarras, Balneário Camboriú, Itapema. Penha está o Beto Carreiro. Eles perguntam que está na Foz do Itajaí. Que eles sempre perguntam essas coisas. Então essa Costa Verde está crescendo muito, eles estão mudando as leis de diretrizes urbanísticas, né, para poder permitir o crescimento de prédios acima de 20 andares, porque Balneário já está meio que no seu limite ali, não cabe mais, então os municípios ao redor também vão ter essa tendência nos próximos anos. Aproveitando que ali tem o aeroporto de Navegantes, que é o aeroporto que tem o maior fluxo de aeronaves em Santa Catarina, a própria 101 está ali, então você tem uma região... Porto de Itajaí, pujante na economia, Itajaí e Navegantes, né, um do lado do outro ali, né? Depois a questão aqui falando da grande Florianópolis, né? Você tem, que nem eu falei há pouco, a questão da informática impulsionada pela UFSC. É interessante entender que devido ao relevo de Florianópolis e região metropolitana, as leis restringiram muito a indústria pesada, enquanto Joinville meio que passou por cima no início da industrialização e agora estão revendo as coisas, né? Florianópolis desde o começo não deixa crescer muito. Também não tinha muitos alemães em Florianópolis para ter como é que se diz? Um pulso industrializante, né? E aí eles foram protegendo. Então, quando você vai colocar alguma empresa lá em Florianópolis, é muito difícil. Tem que ser em áreas que não são muito poluidoras, né? Pequenas montadoras de eletrônica, alguma material coisa gráfico, assim. Material gráfico, o próprio plástico, o plástico já vem pronto, é só botar na injetora ali. Então, o que aconteceu é que, como Florianópolis é capital, muitos funcionalismo público estadual, federal ficou ali, né? Inclusive o custo de vida é elevado também por causa disso, né? E aquele turismo de temporada, né? De veraneio, de praia, mas depois saiu disso, a cidade perde muito. Uma coisa que eles começaram a perguntar de um tempo para cá não só em Florianópolis, até mais ou menos ali a região de... como é que é o menor município lá de Santa Catarina? Bombinhas. Até Bombinhas. Então eles falam que o litoral ali é muito recortado. Então quando o litoral é recortado, a agitação da água é baixa. E isso permite eles produzirem a famosa maricultura, que é a produção de mariscos, ostras, né? Cresceu, é a que mais produz o Brasil, ele consegue produzir em tempo recorde comparado à Europa, né, Estados Unidos, e aí dá um dinheiro, assim, mas não é uma coisa que sustente Florianópolis e região, né? A Florianópolis e região mesmo é a questão de turismo, é turismo associado à prestação de serviço, setor terciário, né? Uma coisa que acontece nos últimos anos, como Florianópolis é uma cidade legal,
Começou muita gente do Brasil inteiro ir morar lá, com essas home offices da vida. Os caras abandonaram São Paulo, às vezes Curitiba, às vezes Porto Alegre, e aí a região metropolitana de Florianópolis foi uma das que mais cresceram naquele REGIC, né? REGIC é como se fosse um censo do IBGE para as grandes capitais brasileiras. Por isso que em 2018, né, que foi o último REGIC, Florianópolis agora já é considerado o quê? Uma metrópole, né? E antes não era. Então é uma coisa bem recente, né? Foi um crescimento muito rápido da cidade. Claro que Florianópolis é cheio de problemas, né? Problemas ambientais, falta d'água, falta de energia, violência, o transporte, é toda a problemática aqui, ó. E aí no sul do estado, a gente tem aqui a questão de Tubarão, Criciúma. Na maioria dos exercícios ele fala carvão mineral, né? Assim, é bem comum. A gente falou na outra aula, né? Não é aquele antracito que é o carvão top, ele é um carvão intermediário, que é a hulha, mas se prepare para eles também falarem muito de cerâmica, porque os solos são argilosos, onde tem argila é bom fazer cerâmica. E em Santa Catarina, várias cidades são produtoras de plástico descartável, porque é copinhos plásticos, né? Porque hoje em dia é muito fácil. Se tiver a máquina injetora, você pega o material em particulado, põe na máquina, sai fácil, assim, ó. Mas eu sempre falo assim que o carvão é o troço mais importante. E aí que tá a pegadinha, né? Santa Catarina é produtora de plástico, é o que o Monteiro estava falando, mas Joinville se destaca mais, e é uma produção mais antiga, né? Mais antiga. O tubo de conexão e tal, a Tigre. E o sul do estado é mais recente, porque eles passaram por uma crise com o carvão nos anos 90. Eles procuraram outras áreas. E tinha que ser rápido. E isso aí foi bem satisfatório. E aqui a questão a gente já tinha mencionado, né, que a parte central ali do estado, centro-sul, você tem lá papel, madeira e pecuária. Uma coisa que não está aí, mas também é interessante, como o clima é muito frio para os padrões brasileiros, né, aí o brasileiro ele tem uma certa compulsão por ver neve, né, você chega um cara de fora e não quer nem ver neve, né, um europeu, americano, canadense, o cara não aguenta ver neve, o Brasil não, eu quero ver neve. Então você tem umas cidadezinhas aqui na Serra Catarinense, né, nessa região aqui, ó, que é Urubici, Urupema, São Joaquim, Bom Jardim da Serra. Daí cai aqueles 2 flocos de neve, a galera se mata para ir para lá. Só que eles estão tentando, e acho importante, rivalizar com o Rio Grande do Sul, né? Só que Gramado e Canela já está com anos-luz na frente, com esse turismo de inverno. Ali está começando, né? Nessa região aqui também pode-se discutir que nos anos para cá eles começaram a plantar muito uva de altitude. Essa uva de altitude, não sei porquê, ela é ótima para fazer espumante. Então o espumante é o popular champanhe, né? Que não pode chamar de champanhe porque é especificamente da França. Então você tem lá turismo de neve, turismo de inocultura, né? Que é do vinho, essas coisas, está crescendo. Hotel fazenda, mas é meio perto de Florianópolis também, na região metropolitana de Florianópolis, então as pessoas acabam subindo bastante a serra ali. Então aqui a gente fez um parecer geral da questão econômica de Santa Catarina. O que eu sempre acho importante também, por questão histórica de prova, é que Santa Catarina é o estado que mais tem portos de alta produtividade no Brasil, né? Então a gente vai passar bem rápido, Alexandre pode ir ajudando aqui, né? Assim, ó, que a gente tem que sempre lembrar, ó, aqui bem no norte de Santa Catarina, fronteira com o Paraná, você tem o porto ali de Itapoá, né? Esse Itapoá, ele é um porto muito de containers, é um porto mais moderno do estado, assim, e ele é privado. Então, às vezes, quando o cara chega na prova falando assim, é privado, geralmente ele tem uma produtividade de carga maior do que os públicos, né? Depois você vai descendo aqui no olhômetro, você tem a cidade mais antiga de Santa Catarina, né? Eu vou escrever aqui meio que nas coxas, aqui, mas vai, São Francisco do Sul. Esse São Chico aqui, ele faz de tudo um pouco, ele parece com o Porto de Paranaguá, no Paraná. É petróleo, produtos agro... Ele é estadualizado. E é estadualizada. E depois você vai descendo, daí você tem os dois, né? Um de cada lado do rio, né? O Navegantes de um lado, que era um bairro de Itajaí, né? Um distrito de Itajaí, que conseguiu a emancipação, e do outro lado você tem o Porto de Itajaí. Esses portos eles são importantes para carregar cargas de containers, né? Ou containers secos, assim, de coisas industrializadas, ou agora, com o crescimento da Sadia, da Perdigão, das grandes produtoras de aves e suínos, containers de cargas congeladas, né? E aí, quando você vai para o sul do estado de Catarina, você tem 2 portos lá. O Ibituba, que é um porto agrícola, não é tão importante, eu diria que esse cai menos, assim, ó, em Ibituba, onde tem as áreas de observação de baleia, ali é uma região bem bonita do estado, por sinal. E mais para baixo, a cidade ficou famosa por causa do Acordo de Tordesilhas, que é a cidade de Laguna. Só que o Porto de Laguna é um porto bem pequenininho, assim, porto pesqueiro, e acho que também não dá muita
muita liga para a prova. Os 4 do norte, né, acho que são os mais importantes. Inclusive a 101 aqui nesse trecho, o pessoal reclama, pô, vou chegando ali em Balneário, Itajaí, é o caos. É o caos, é por causa desses portos também, são cidades grandes, tem vários polos industriais ali econômicos. É isso aí, né? É isso aí. Certo, obrigado, Alexandre, por ter nos ajudado aqui, participado dessa live, né? Live não, é uma gravação mesmo, né? E a gente vai lembrando para os alunos que vai ter um material aqui que você tem que baixar na internet, mas você tem lá um mapa mental, você tem uma série de exercícios e aí tentem passar para os seus amigos, conhecidos, é um material bem bacaninha, tá bom? Muito obrigado, atenção de vocês e até a próxima.